paz! Bem-vindo ao canal Lamparina Acesa. Hoje nós estaremos realizando a segunda parte do estudo em Levítico 23. Nosso tema de hoje é o calendário judaico e as festas judaicas. Levítico 23, Vaikra 23:4, Bíblia Hebraica. Estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Os judeus, eles possuem dois calendários, o calendário religioso e o calendário civil. Bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o calendário judaico e a relação dele com as festas judaicas. Vamos primeiro ver o calendário religioso. Deixa eu minimizar aqui. Bem, o calendário judaico, ele é um calendário lunisolar. O que é isso? Os meses e os anos são contados de acordo com a movimentação da Terra em relação ao Sol e também em relação à Lua. Então, os meses seguem as fases da Lua, a cada lua nova, e os anos pelo movimento do Sol. O calendário religioso foi criado para comemorar e marcar as festas judaicas. O mês de Nissan, ou de Abib, foi instituído por Deus como o primeiro mês e a Páscoa realizada no dia 14 deste mês. Então, o calendário religioso ele foi estabelecido pelo próprio Deus lá no primeiro dia da Páscoa, em que os judeus iriam comemorar a Páscoa e sair do Egito, no 14º dia do mês de Nissan. E assim, eles começaram a estabelecer o calendário religioso. Esse calendário religioso ele está associado às estações do ano, às fases da lua e também à história da nação de Israel. Aí nós temos aqui os meses, os dias correspondentes a cada mês e também os meses correspondentes ao nosso calendário gregoriano, que são os meses solares. E no calendário judaico, o primeiro mês é o mês de Nissan, que é o calendário religioso. Então, ele tem o primeiro mês de Nissan, que inicia com a Páscoa. O segundo mês é Iyar. O terceiro, Sivan. O quarto, Tammuz. O quinto, Av. O sexto, Elu. O sétimo, Tishrei. O oitavo, Hasvan. O nono, Kislev. O 10º, Tevet. O 11º, Shvat, e o 12º, que é o Adar. E o Adar, ele é o primeiro e o segundo, porque o calendário judaico, ele pode ter até 13 meses. Bem, vamos agora ver um pouquinho sobre o calendário civil. O calendário civil, ele foi criado não a partir das festas, mas sim a partir da criação do homem, lá no Jardim do Éden. Então, os judeus estão no ano 5.780. Ele também é um calendário lunisolar. O calendário civil é o calendário oficial dos reis e marca os acontecimentos políticos, os contratos e os nascimentos dos judeus. O Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah, é baseado nos dois calendários. Inicia-se no outono do 7º mês do calendário religioso, que é o primeiro mês do calendário civil. Como nós vimos anteriormente, o mês de Nissan é o primeiro mês do calendário religioso e já no calendário civil, o primeiro mês é o Tishrei, que é comemorado o ano civil,
E no nosso mês solar, no nosso calendário gregoriano, corresponde ao mês de setembro, outubro. Bem, agora nós vamos ver a relação do calendário judaico com as festas, isso é, quando elas são comemoradas. Bem, nós temos então a primeira festa, que é a Páscoa. Ela é comemorada no primeiro mês do calendário religioso, que é o mês de Nissan, no 14º dia. Depois nós temos a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Ela também é comemorada no primeiro mês de Nissan do calendário religioso, e ela dura 7 dias. Ela vai do 15º ao 21º dia, lá do mês de Nissan. Depois temos a terceira festa, que é a festa das primícias, ou a festa da primeira ceifa, ou primeira colheita, que também é comemorada no mês de Nissan, o primeiro mês do calendário religioso, e ela é comemorada após o primeiro sábado da festa dos pães asmos. Então, ela é comemorada no primeiro dia, isto é, no domingo. Depois de 50 dias, nós comemoramos a festa das primícias, é comemorada a festa das semanas, a festa da colheita de trigo, ou ainda mais conhecida como a festa de Pentecostes. Ela é comemorada no terceiro mês, no mês de Sivan, 50 dias após as primícias. Depois nós temos aí no mês de Tisrei, que é o 7º mês do calendário religioso e o primeiro do calendário civil. Aí a gente começa com a festa das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que é o início do ano novo civil. É o primeiro dia que é comemorado. Depois nós temos no 10º dia, se comemora o dia da expiação, o dia do perdão, também no mês de Tisrei, no 10º dia. E por último, a festa dos tabernáculos das cabanas, também no mês de Tisrei, e ela dura 7 dias. Ela vai do 15º até o 21º dia. E essas festas, como eu também já havia falado, elas são comemoradas de acordo com as estações do ano. Então, na primavera, é comemorada as festas da Páscoa, dos pães ázimos, das primícias e das semanas. Sendo que a festa das semanas, ou da colheita, ou do Pentecostes, ela é comemorada no final da primavera. Isso corresponde aí nos nossos meses solares, no nosso calendário gregoriano. Páscoa, pães ázimos e primícias, mas corresponde mais ou menos no mês de março, mês de abril. E festa das semanas, ou do Pentecostes, ela cai no nosso calendário gregoriano, no mês solar, mais ou menos nos meses aí de maio e junho. Na estação do outono, são comemoradas também 3 festas. A das trombetas, a do perdão, dia do perdão, e dos tabernáculos. E corresponde no nosso mês solar, nosso calendário gregoriano, nos meses de setembro e nos meses de outubro, na estação do outono. Bem, nós vimos que as festas judaicas são comemoradas pelos judeus. Mas fica uma pergunta: será que a igreja cristã ela precisa comemorar essas festas? Vamos ver se é necessário ou não que a igreja comemore essas festas judaicas ou não. Conforme os textos bíblicos que nós vamos ver abaixo, as festas solenes, essas festas fixas, elas foram instituídas por Deus para o povo de Israel, descendência de Abraão. E o que é isso, descendência de Abraão? Para todo aquele que tem ascendência em uma das 12 tribos de Israel. Então, se a pessoa tem descendência em uma das 12 tribos de Israel, ela é considerada, dentro da sua genealogia, um judeu. E não aos cristãos da nova aliança. Então, quando Deus ele deu essas ordenanças, foi para o Israel nação, e não ao Israel espiritual, como algumas pessoas aí gostam de alegar que, como somos o Israel espiritual de Deus, então as festas também são... nós devemos comemorar, mas não, elas foram dadas apenas para a descendência de Abraão, isso é, para os judeus
que são pessoas que têm ascendência em uma das 12 tribos de Israel. Vamos ver então os textos bíblicos para a gente fundamentar isso que a gente acabou de falar. Nós temos então a fundamentação bíblica em Levítico, em Números, em Atos, em Colossenses e em Hebreus. E eu vou estar lendo cada uma desses textos bíblicos aí, para ficar bem fundamentado. Levítico 23. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes. Então, fale aos filhos de Israel e diga-lhes. Então, são para os filhos de Israel. As festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, ele manda falar aos filhos de Israel, a nação israelita. Depois nós temos aí o versículo 44. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Mais uma vez nós vemos que foi dada à nação de Israel. Depois temos lá Números 29, 40. Esse capítulo fala sobre os sacrifícios que são realizados nas festas. E ao final ele fala: e Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Mais uma vez aos filhos de Israel, a nação de Israel. Agora vamos ver no Novo Testamento. Lá para o livro de Atos. Houve um tempo que os judeus queriam judaizar os gentios. Então foi feito ali um concílio em Jerusalém para saber o que realmente os gentios deveriam acatar, né, como costume judeu ou não. Então, após esse concílio, essa reunião lá em Jerusalém, que está lá em Atos 15, dos versículos 23 até o 28 e 29, esse concílio em Jerusalém, chega à seguinte conclusão. 23. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, quanto os apóstolos, como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Agora de 28 a 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Então, nós vemos aí o que os judeus estavam requerendo dos gentios. Porque muitos queriam que eles fossem circuncidados e guardassem alguns costumes judeus. Então, nós vemos aí nesse concílio de Jerusalém, o que ficou acordado em relação à guarda, né, dos gentios. Depois nós temos Colossenses 2, de 16 a 17. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Deixa eu achar aqui. Achei. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E por último, nós temos lá Hebreus, de 8 a 13. Deixa eu achar. Achei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, nós já vimos aqui pela fundamentação bíblica que a igreja cristã ela não precisa comemorar as festas judaicas e que elas foram realmente dadas ao povo aí de Israel. A conclusão aqui é, portanto, os cristãos não judeus, que são os gentios, não precisam celebrar as festas judaicas, mas estas festas devem ser estudadas
pela igreja cristã, pois há relações destas festas com a vida ministerial de Jesus e a eventos futuros relacionados tanto à igreja como também a Israel.